meus amigos de Itaperuna e da região noroeste fluminense. Eu estou aqui hoje com um objetivo muito especial. Eu vou tentar recontar a história de Itaperuna segundo as minhas experiências nesses meus mais de 40 anos de jornalismo e também de educadora. Vem comigo! Nesses meus completos 70 anos de existência, mais de 40 como professor e jornalista, vou tentar mostrar de Itaperuna a sua essência e os feitos dessa gente batalhadora e altruísta. Não quero relembrar fatos inúmeras vezes já citados, não. Quero falar da evolução em vários campos sentida. Teve ação que foi muito bem por outros registrada e também teve aquela por mim intensamente vivida. Vamos começar essa moderna e diferente narrativa voltando aos Puris e Alanes, o desbravador. Os primeiros aqui viviam, outro aqui chegou de forma fugitiva, deixando as milícias do imperador. Aqui na nossa região nós temos a figura de um lendário desbravador que era um mineiro chamado José Alanes. Mas a história não pode ser contada apenas pela visão do que veio desbravar. A gente tem que contar essa história pelo olhar também de quem via esse desbravador chegando. E quem via era o povo Puri. Era o povo que vivia aqui, né? Eram os moradores antes de tudo acontecer. É interessante que os Puris, eles sofreram ao longo do século XVIII, século XIX, uma tentativa de apagamento da memória deles, de toda a sua história, de todo da sua vida, de uma forma geral, e sofreram um genocídio brutal. E foi em nome de um progresso, em nome de melhores dias, né? A caça ao ouro, que muitos puris foram assassinados, violentados, desrespeitados em sua condição de vida, na sua cosmovisão, como seres humanos. Foram colocados em cercanias, como se fossem, nem sei, em situações subhumanas. E aí eu pergunto, qual é a história que a gente quer realmente contar? Qual é a história que a gente realmente quer viver? Itaperuna não é só a história do desbravador, é o povo da terra. É o povo da terra, que contribuíram muito, muito. Eu penso que a gente como um todo, como país, a gente não respeita os povos originários e a gente com isso perde em conhecimento. A gente perde-se em conhecer outras línguas, outros sentidos outra forma de olhar o mundo. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer que as terras Puri foram tomadas e que esta terra, que esta região, antes de ser terra de desbravador, era terra do povo Puri. Era Itaperuna um grande espaço territorial. Ocupava boa parcela dessa parte do estado, com uma vasta e aguerrida população rural que nos presenteou com precioso legado. Vivemos intenso período na plantação, também muito nos dedicamos à pecuária. Era preciosa a forma de atuação, sendo que cada um cuidando de sua área. Foi fabulosa a nossa produção cafeeira. Eram muitos os produtores a acreditar. Destaque em meio às grandes propriedades brasileiras com o rico ouro verde
colocado em alto patamar. Havia muitos produtos de valor comercial, frutas, verduras e legumes em variedade, e também expressivo acúmulo de cereal, capaz de atender a todo tipo de comunidade. A história do agronegócio em Itaperuna é muito interessante. Quando Itaperuna era um grande município, né, de Bom Jesus, Natividade, Varriçaia, Pociúncula, né, Laje do Murié, pertencia a Itaperuna. E essa história começa com café em 1850, né, e começou a produção de café no Vale do Paraíba e também no município de Itaperuna. E Itaperuna chegou a ser o maior produtor de café do Brasil e oxalá do mundo, que nós fomos o maior produtor e ainda somos, né? 35% do café do mundo ainda é produzido no Brasil. E o café, o milho, o feijão, foi tão importante que justificou essa ferrovia, né, Leopoldina, que para escoar a produção que foi feita ainda por Dom Pedro II em 1880, 75, 80. Você vê como que era importante a produção de café na região, né? E foi passando o tempo, teve a crise do café em 29, depois veio, né, a crise mundial e nos Estados Unidos também interferiu aí na exportação, que era açúcar e café, o mais importante do Brasil. E depois vieram as doenças, como a broca do café, até 1950, já com Getúlio Vargas, tivemos também uma queda de produção e caiu a exportação. O Getúlio Vargas pagou para cortar o café. E aqui, então, foi perdendo a economia. Só para você ter uma ideia, na década de 60, Itaperuna tinha 120 mil habitantes, que depois houve, como acabou o café, houve um êxodo rural. Foi para o Paraná, São Paulo. Itaperuna veio a 60 mil habitantes. Hoje está aí com 105, 110, nessa faixa aí, que tem uma população flutuante aí, né, de estudantes. E então houve um grande êxodo, como também os municípios foram separando, né, e só ficou a sede. Mas mesmo assim houve um êxodo rural, porque vivia do agronegócio. 70% da população vivia na zona rural, né? Hoje está o inverso. Hoje 84% vive na área urbana e nós temos próximo aí de 15 ou menos um pouquinho de pessoas na zona rural. Como que o agronegócio foi importante, hoje não é tão mais importante como era. E depois veio o ciclo do leite em 1950, foi formando as cooperativas, como Itaperuna já teve muito forte. Em 60 vivia a Glória ali, né, a Laticínio, que foi muito importante para a região, que é uma grande indústria que foi favorecendo o crescimento da água pecuária, da produção, porque tinha onde colocar, né? Então já fomos aí produção, só Itaperuna, em torno de 100 mil litros por dia. Hoje estão em torno de 40, caiu muito também, porque o leite ficou ruim, foi, né? E o agronegócio tão importante que Itaperuna já foi o terceiro polo de produção de carne do Brasil. Nós tivemos aqui já 3 frigoríficos federais, né, com o CIF, e então buscava boi no Brasil inteiro, né, para matar aqui e depois fazer charqueada, que ainda é importante. Só que o boi hoje já não vem mais daqui, eles compram do Mato Grosso e outros lugares. Itaperuna ainda é um grande polo, é o maior polo do estado em ainda produção de carne beneficiada, né, charque. Né, temos aí vários aí. E já foi um grande produtor de ouricultura, como tomate, juntamente com São José de Ubá, outras regiões. Hoje também não se produz praticamente, né, é insignificante em relação ao que produzia. O leite hoje também é insignificante porque produzia. E sobrou o boi, né? Hoje é um grande produtor ainda de boi, de carne bovina, não com tanta tecnologia, porque ficamos para trás. O que aconteceu? O Itaperuna, como toda a região noroeste, né, com exceção da região serrana de Varriçaia, Santa Clara, em parte de Bom Jesus, que ainda é um grande produtor de café, é o maior produtor de café do estado, onde 30% da produção de café do estado é aqui na região serrana. Depois tem outras partes do Rio, mas é o maior produtor ainda é aqui.
né, região serrana aqui do estado. Quando citamos nossos ancestrais, há dados que não dá para ignorar. Eles foram simplesmente os maiorais, quando na política resolveram ousar. Vivíamos uma decadente monarquia com a falência política do nosso imperador, que não mais fazia o que queria e era confrontado por grupo opositor. Enquanto a situação na capital se inflamava, nosso interior silenciosamente agia. Um potente regime imperial declinava e uma valente Câmara Republicana se elegia. Daí em diante, a classe política parece ter se ampliado. Diferentes camadas sociais se viram em grande euforia, ocupando câmaras municipais, assembleias e até Senado. Prefeitos de maior ou menor expressão por aqui desfilaram. Vereadores apareceram em importantes capítulos da história. A população dos dois poderes sempre esperavam trabalho sério para uma Itaperuna de muitas glórias. Fizemos algumas vereadoras recentemente que ocuparam funções de notoriedade. Nas mesas diretoras estiveram presentes, dando mostras de muita potencialidade. Mostrando seu caráter diferenciado, nossa política termina o ano com um novo feito. O vice da atual gestão esteve afastado e em 2025 será o novo prefeito. Mas Itaperuna conheci como prefeito Ari Moreira Bastos. Depois convivi muito com o senhor Orlando Tavares, que era, digamos assim, um paizão, né? Sentava com a gente ali nos bancos da praça, conversava, um prefeito mesmo. Depois, Claudão teve um mandato e parece que um acréscimo de 2 anos, depois teve outro mandato. Fez muita coisa para Itaperuna no Claudão. Depois o governo Périx, doutor Vinícius Paulada, que sucedeu, que era vice do Claudão, né, com o falecimento de Claudão, e o Alfredão. Itaperuna sempre teve nessa rota de progresso, digamos assim. Pessoas simples, os mais cultos, digamos assim, foi o Périx, né, que teve acho que 2 mandatos, né? E o doutor Vinícius, que é médico, né? Apesar de diminuído pelas muitas emancipações, a cidade de Itaperuna se mantém fortalecida pela chegada constante de diferentes populações que nos estudos buscam total renovação de vida. Nossa educação sempre teve ritmo galopante, com pré, fundamental e médio de muita respeitabilidade, alcançando patamar elevado em esferas bem distantes, com postulantes a técnicos e universitários de credibilidade. Existem cursos técnicos bem variados, os à distância surgem em igual proporção, dão a todos nos estudos interessados diferentes e interessantes formas de opção. Universidades de maior porte se estabeleceram. Odonto, Direito, Medicina, outros de grande valia. Estes foram cursos que chegaram e cresceram, mudando as características de nosso dia a dia. Falar de educação municipal é falar de acertos, é falar de desenvolvimento, é falar de uma cidade que, quando passou a enxergar o processo educacional, ela conseguiu promover transformações sociais de grande relevância. A gente vê que a educação transformadora, ela chegou na cidade. Me lembro quando terminei o ensino médio e a gente só tinha uma instituição de ensino em Itaperuna e a possibilidade era bem fechada, bem pequena. E hoje o município tem várias instituições e oferece bastante oportunidade. O Brasil parou para pensar a educação que ele queria promover, criando assim as metas da educação,
criando um projeto de avanço educacional, criando um fundo de desenvolvimento do ensino fundamental, que a princípio desejava olhar para o Brasil que escola nós gostaríamos de oferecer para o cidadão. E com o passar do tempo, percebeu-se que era necessário ampliar esse fundo para um fundo de educação básica. Não bastava apenas formar pessoas no ensino fundamental, oferecer a educação fundamental para as pessoas, mas era necessário que as pessoas tivessem mais oportunidade. E assim foi criado o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, ampliando assim a qualidade do ensino, ampliando a oferta do ensino. Isso foi muito importante. Hoje, por exemplo, o município de Itaperuna tem parceria com institutos federais fluminenses que viabilizam acesso à educação, e uma das conquistas desse último ano foi a parceria com o Instituto Federal Fluminense de Itaperuna, onde os alunos, enquanto estudantes da educação de jovens e adultos, podem também cursar ao mesmo tempo um curso de eletricista predial, e a gente vê que transforma a vida, dando oportunidade para acesso ao mercado de trabalho. Além disso, a gente vê a educação infantil atendida desde a creche como desafios também para o futuro. E a gente não podia deixar de falar sobre o avanço pedagógico do nosso município com relação aos resultados dos IDEBs, os Índices de Desenvolvimento da Educação. Nós sabemos que foram criadas metas, e essas metas fazem com que a gente trabalhe com o desejo de cada dia mais crescer, melhorar, atingir novos resultados, oferecer educação pública de qualidade e agora também com tempo integral, porque nós sabemos que uma criança que tem oportunidade de passar um tempo maior na escola, não é só pela quantidade de horas, mas pela qualidade daquilo que podemos ofertar para essa criança, tirando da ociosidade de tempo e tendo seu tempo sendo trabalhado, promovendo outras oportunidades, esporte, arte, dança, música, cultura, sendo presente na escola, além da educação formal. Então nós acreditamos nessa escola que avança, que cresce, que transforma, que muda realidades. Mais do que simples questão de referência, a segurança pública sempre foi preocupação. E hoje, com o aumento exagerado da violência, tem recebido ainda maior atenção. Temos uma polícia civil muito bem articulada, um bem equipado e preparado batalhão, que fazem com que a cidade se sinta amparada e veja o 29º BPM como autêntico guardião. Nesses 25 anos de Polícia Militar, nossa região ela passou por grandes transformações, tanto sociais quanto propriamente ditas policiais, né? Numa síntese rápida, o 29º Batalhão, que é o Guardião do Noroeste, né? Ele abrangia toda a nossa região noroeste, e com o passar do tempo, a Polícia Militar sentiu a necessidade, a Secretaria de Segurança Pública sentiu a necessidade que esse batalhão fosse desmembrado. Então a região de Santo Antônio de Pádua e adjacências, eles passaram a ser atendidos pela criação do 36º Batalhão de Polícia Militar de Santo Antônio de Pádua, ficando o 29º Batalhão responsável por 9 municípios aqui da nossa região, que são eles Cardoso Moreira, Italva, Bom Jesus, Itaperuna, São José de Ubá, Porciúncula, Natividade e Varriçai. Nós temos aqui uma coisa que é muito difícil. Grande parte do nosso efetivo, digamos aí que 90% do nosso efetivo ou mais, ele reside na nossa região de policiamento. Então nós temos uma característica extremamente importante no comprometimento do serviço policial militar, que é o pertencimento do nosso policial militar. Nosso policial militar ele é cliente do seu próprio serviço. Então o que você faz ou o que você deixa de fazer vai se refletir diretamente na sua vida e na vida da sua família, dos teus amigos,
do teu município, do seu município. Então isso é muito importante, uma característica muito importante aqui da nossa região, aqui da nossa unidade. Além do 29º Batalhão, nós temos também a Polícia Civil, que que também possui as mesmas características. Grande parte do seu efetivo é oriundo também da nossa região, além da nossa Guarda Municipal, que também, dentro das suas limitações, contribui muito para a nossa segurança, principalmente na área de trânsito, que é a responsabilidade da nossa Guarda Municipal. Então, assim, nessa síntese, é extremamente importante a questão do pertencimento, é extremamente importante a relevância dos serviços prestados pela Polícia Militar, pelo 29º Batalhão, pela Polícia Civil e agora pela Guarda Municipal, que se inclui também no rol da segurança pública do nosso município. Nesses últimos anos, profundas mudanças, né? Nós temos acompanhado, principalmente sociais, o aumento da criminalidade, ele não é um fator somente nosso. Nós passamos por um momento de ruptura muito grande na região metropolitana e na região dos Lagos, que durante a implantação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro e adjacências, né, nós tivemos uma expansão forçada do tráfico de drogas e das milícias. Então, locais que eram relativamente seguros e tranquilos, eles sofreram ação direta dessa expansão naquele momento, como uma fuga desses meliantes, desses indivíduos daqueles locais de ocupação, mas que depois, justamente por serem locais tranquilos e inexplorados, eles passaram a ser de interesse do tráfico, aonde ele se fixou. Que com um delay, digamos assim, bastante grande, até pela nossa característica geográfica, né? Nós ficamos praticamente a quase 400 quilômetros do Rio de Janeiro, então isso de certa forma também contribui, principalmente pela questão logística. Mas querendo ou não, nós sofremos também essa ação e essa influência. Hoje nós vemos essa ação e essa influência ela ser mais forte, acontecer de uma forma mais persistente aqui no nosso município. Assim, o trabalho que é realizado aqui, ele é muito valoroso. Os policiais trabalham incansavelmente, diuturnamente, para que nós não tenhamos essa expansão e esse enraizamento do tráfico de drogas aqui, do traficante, principalmente esses oriundos de outros municípios, que aí você tem uma dificuldade maior de localizá-los, uma dificuldade maior de saber quem são, de identificá-los, de saber quem são essas pessoas, de onde elas vêm, né? E, assim, nós podemos ter elementos de altíssima periculosidade escondidos aqui, sem a gente saber, fazendo parte aqui da nossa convivência diária. Então, assim, influenciando diretamente, né? Influenciando diretamente. Hoje, nós já podemos observar aqui no nosso município, infelizmente, isso é uma tônica no nosso país, a divisão por áreas de facção. Então, nós temos aqui hoje, é uma realidade que não pode ser ignorada, de alguns bairros, moradores de um bairro não pode frequentar outro bairro porque são de facções rivais, adolescentes, jovens e adolescentes de um bairro não podem estudar em um determinado colégio de uma outra região porque essas pessoas pertencem a áreas de facções rivais. Enfim, isso tudo, infelizmente, vai chegando, com um pouco de retardo, mas vai chegando. E é uma questão cultural que ela tem se intensificado muito nos últimos anos por uma série de fatores. Entendeu? Nas comunicações, a cidade também deslanchou. A solitária Itaperuna M, todo o Noroeste envolvia. Até que a imponente e moderna FM chegou, trazendo uma nova proposta e uma maior energia. Os jornais existentes, bom espaço ocupavam, com maior ou menor área de abrangência. Alguns setores específicos se destacavam, puxando novos leitores pela sua preferência.
Revistas especializadas pouco a pouco surgiam. Moda, beleza, cultura, arte e lazer se trabalhava. Mas no campo da saúde, elas mais cresciam, premiando cada profissional que nele se destacava. Aí surgiram mais FMs e comunitárias, atingindo diferentes grupos da população. Todas passaram a ser vistas como utilitárias, até surgir a TV Itaperuna, nosso canal de televisão. Para os que essa nova proposta apreciavam, foi muito curto o seu tempo de duração, até que outras pessoas se juntaram e surgiu a TVI como uma nova opção. Ambas as TVs apresentaram ações de relevância, registraram tudo o que acontecia na cidade e região, fatos que ainda estão fortes e firmes na lembrança de uma parcela significativa da população. Eu comecei num parque de diversão, né? Parque do lado da minha casa, e ali nós conversamos, eu com 14 anos de idade, eu tinha um irmão que trabalhava em carro de propaganda, carro volante, e do parque eu passei para esse carro de propaganda, e do carro de propaganda eu fui para a Rádio Itaperuna, que era a única emissora de rádio que tinha na cidade, era a Rádio Itaperuna, AM. Depois fomos para a FM, eu consegui trazer a primeira FM para a cidade na década de 80, em 1986, 87, trouxemos a Havaí FM, que era 100,3. E daí, né, depois mudamos a frequência para 103,3, que hoje é 103 FM. E nesse meio tivemos a 102 FM, que também veio para a cidade, e estamos aí até hoje na radiodifusão. Na época da Rádio Itaperuna, que era a única emissora de rádio aqui em Itaperuna, né, que atendia toda a nossa região, todos os municípios, não só aqui do noroeste do estado do Rio, como também parte de Minas e também parte do Espírito Santo. Nós tínhamos dentro do meio de comunicação, era Correios, né, ou então os jornais da nossa cidade, que era o jornal O Regional, que eu vinha fazer parte dele depois, vim fazer parte dessa sociedade depois, e também o jornal Correio do Norte Fluminense. Com a chegada da internet, o que aconteceu? Chegaram as redes sociais, né? Onde na rede social você publica o que você quer, você publica matérias boas, matérias importantes, como você publica fake news, que você não sabe de onde veio aquilo, é uma confusão danada isso que está aí. O rádio continua com a sua responsabilidade, porque nós somos concessionários do Ministério das Comunicações, então nós temos leis a cumprir. Nós temos tudo isso que está aí, nós temos um CNPJ, nós temos uma empresa localizada, onde qualquer coisa que você divulga, as pessoas entram na justiça com direito à resposta, isso e aquilo. E dentro da internet, quer dizer, é uma situação que expandiu muito com a chegada da internet às redes sociais. Então hoje você publica aquilo que você quer, com responsabilidade, sem responsabilidade, depois você vai procurar quem publicou aquilo, você já não encontra, você já não acha, e nós não, nós continuamos com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente divulga. Hoje nós temos 4 emissoras de rádio comerciais na cidade, hoje nós temos rádio educativa na cidade, hoje nós temos rádio comunitária na cidade. Então, houve uma expansão muito grande no meio de comunicação em Itaperuna e na nossa região. Agora vamos entrar em área que a mim muito impressiona. Falar de artesãos, músicos, pintores e demais artistas, que através de suas belas e diferentes artes nos apaixonam e provocam a classe de apreciadores para que nelas invista. Essas estrelas das artes populares ou não, atuam em palcos nada igualitários. Uns saltitam e utilizam o próprio chão, outros tablados de luzes e tons vários. Nosso elenco borda, atua e pinta, faz versos e provas de grande valor. Cada trabalho faz com que a gente sinta que a arte é real manifestação de amor. Músicos e cantores em constante revezamento
Ocupam bares e restaurantes com regularidade. Transformam para melhor nossos momentos, conquistando cada vez mais popularidade. Agora aparecem novas leis de incentivo à cultura, que aos poucos buscam aos produtores apoiar, deixando assim para gerações futuras algo de que também possam se utilizar. Me apaixonei pela cultura desde criança, né? Vendo meu pai participar da escola de samba Mocidade da Vinhosa, a gente começa a se interessar, né? Pela música, pelo samba, o samba enredo, né? Os carnavais de Itaperuna, né? A partir dos anos 70 foi quando eu comecei a me interessar pelo carnaval de Itaperuna. E aí a gente começa a observar um compositor, uma música aqui, um samba ali, né? O mestre-sala, a porta-bandeira. É isso. E a gente começou a se interessar. Já aos 16, 17 anos já estava escrevendo meus primeiros sambas, né? Inclusive, recentemente, a Ângela descobriu um caderno, lá da época que eu trabalhava na oficina de carro. O caderno tem várias poesias e algumas delas eu musiquei, né? Que foi... essas poesias eu transformei, né? Coloquei em música e estão, inclusive, no meu projeto que fez com o governo do estado em 2022, né? Que tem a música Itaperuna Tem Samba, né? O Samba Imortal. E é isso. Esses sambas eu comecei a escrever lá no passado. Itaperuna Tem Samba foi um produto agora recente, né? Não tem muito tempo. Mas a gente veio observando, né, os poetas, né? E eu me lembro muito bem do Dario Boechat, né? Cheguei a estar na casa dele, ele já estava com uma certa idade, e ele escrevia crônicas, né? Parece que as Crônicas do Rio Muriaé é um trabalho do Dario Boechat. E a nossa querida Flora Malta Carpe, né? Que também é inspiradora, né? Recentemente falecida, né? Essas pessoas realmente nos deram inspiração, né? Nos deram condição de estar fazendo o que a gente faz hoje, né? Ninguém começa do zero, a gente começa a partir de algumas pessoas, né? Dona Flora, seu Dario, e vários outros, né? O Dorizo, né? Eu lembro do Dorizo fazendo as alegorias das escolas de samba, né? Me lembro, inclusive, também de outros nomes, como Zé Palmeira, né? O pai do Dorizo é muito conhecido, não é da minha geração, mas eu ouvi falar muito, né? Do velho Dorizo, né? Daqueles blocos do Chorona, Você Me Acaba, lá dos anos 60, provavelmente, né? Enfim, a cultura itaperunense, ela passou por um período assim de certo adormecimento, mas aí a gente está retomando isso, né? E acho que é importante a gente marcar isso. Algumas pessoas falam assim, Itaperuna não tem cultura, porque as pessoas acham que cultura é algo da elite, algo acadêmico. E cultura, né? Você tem, né, na cultura ela tem diversas manifestações. Tem um lado acadêmico, tem um lado clássico e tem um lado popular, né? Nós somos mais do lado popular, né? O samba, a capoeira, a dança, né? São coisas importantes, porque é onde o povo mais simples, ele se junta, e é uma forma barata, é uma forma lúdica, ao mesmo tempo as pessoas se divertem, e ao mesmo tempo mantém viva, né, a cultura que recebeu os nossos antepassados. E olha só, e tem uma coisa interessante, é que aqui na Vinhosa, né, a escola de samba, ela, na Itaperuna toda e no interior todo, a escola de samba acabou praticamente, né? Tem aí algumas remanescências, né, como o nosso bloco aqui do morro, aqui do Querosene, né? As meninas assanhadas. Mas aqui na Vinhosa tem um lado cultural importante aqui, que é o jogo de malha, sabe? É aqui, logo abaixo ali do colégio Luiz Ferraz. Papai também era um dos fundadores, junto com o senhor Orlando Pacheco e várias outras pessoas. E aí eu observo que a malha, ela não para. Todas as vezes que eu estou na escola e que a gente canta o hino de Itaperuna, né, eu me lembro da Dona Maria Catarina, que foi quando eu estudei no 10 de Maio,
né? Eu não me recordo, mas parece que tinha as aulas de música e ela tocava lá no 10 de maio, sabe? E essas coisas vão se perdendo, né? E Dona Maria Catarina Pinto, né? É esposa também, né, do seu Dario, né? Pinto Boechat, né? E lembrando aqui, sabe, a questão da família Boechat, né? Das meninas que no passado faziam teatro, faziam música em Itaperuna, né? Então a gente tem muita coisa boa nessa cidade. Foi uma época muito bacana que a gente conta para as pessoas não têm a mínima noção do que foi aquele período. Eu gostaria também de falar sobre as Folias de Reis, que no ano passado nós fizemos um festival, né? E fizemos aqui em Itaperuna e fizemos lá em atividade, né? E as Folias de Reis, aqui em Itaperuna, elas estavam em declínio. Com esses projetos que surgiram, esses editais aí, Paulo Gustavo, de Blanc, lá em 2019, né? A gente tem visto que eles também começam a se fortalecer, né? Ainda, eu acho que os recursos ainda são poucos, são pequenos, mas é algo que é um começo, não é possível que a gente também consiga fazer tudo de uma vez só. Uma outra área que merece ser ressaltada é dos esportes em suas muitas variações, onde atletas fizeram reconhecida caminhada em busca de suas maiores realizações. Houve grupos que no vôlei apareceram, outros que no handebol se destacaram, houve os que no futsal muito cresceram, mas foi no futebol que atletas mais avançaram. O Itaperuna desfilou entre os grandões, fez bonito em casa e também em outras praças. Derrotou até os campeões dos campeões, deixando a comunidade em estado de graça. O campo do Itaperuna já não mais existe. A fusão de tradicionais times não vingou. Hoje, a população verdadeiramente triste se dá conta de que o Itaperuna Esporte Clube acabou. Ainda há os que tentam manter esta modalidade, mas tem sido muito árdua essa missão. Não há maior investimento das autoridades e nem grande apoio e incentivo da população. Bem, estou aqui para falar um pouco da história do esporte, de um modo geral, dentro de Itaperuna, aquilo que eu vivi, né? Sou locutor esportivo já há 36 anos. Eu me recordo muito bem também dos Jogos Abertos do interior do estado do Rio de Janeiro, que era uma festa, envolvia vários clubes do estado aqui da região, né? Com vôlei, com basquete, com handebol, com futebol de salão. Era uma movimentação realmente muito bacana, envolvia muitos jovens, né? Então foi um momento realmente que deve ser registrado na história do esporte, de um modo geral, em Itaperuna. Eu comecei no dia 18 de janeiro na Rádio Itaperuna, né? Da qual a nossa Rosane Souza, nossa amiga, que deu uma força muito grande também. É uma equipe muito grande que tinha o Tito Liberato, José Maria Guimarães, Marco Bittencourt, enfim, outros componentes. Mas isso é uma coisa que já veio desde criança, né? Eu não sei se todos têm conhecimento, eu vivi minha infância e adolescência em Comendador Venâncio e já muitas pessoas já tinham aquela questão também, se perguntar lá hoje, sabe dessa história que eu já tinha aquela vontade realmente de ser um repórter e também ser um locutor esportivo. Comecei a narrar alguns jogos que tinha antes do time principal, que o Itaperuna já disputava a divisão, né? E eu narrando assim, os jogos da categoria de juniores, inclusive jogadores que foram revelados depois para o time profissional, Carlos Januário, Alcé, Pestana, enfim, Carlinhos Damasio. O Itaperuna, na verdade, começou o profissionalismo em 1983. Em 85 ganhou o campeonato da terceira divisão, em 86 foi vice, teve o acesso para 87, que aí já começou aquela força realmente de um clube do interior, né? Tanto é que no primeiro ano da primeira divisão teve aquele histórico jogo contra o Flamengo, que tinha o Sócrates, né?
só que na verdade entrou no decorrer do jogo. E o Itaperuna ganhou pelo placar de 2-0 com os gols do Alexandre Guerreiro e o Adãozinho. Repetiu o fato em cima da equipe também do Flamengo em 89, ganhando pelo placar de 3-1. Teve vitórias também, 2 vitórias sobre o Fluminense, 1-0, outra não me recordo o placar, e teve uma também que o Botafogo estava na Libertadores, jogou com um time misto aqui, foi goleado por 4-1. São assim os momentos mais marcantes da equipe do Itaperuna. Lembrando também que a partir de 89 aconteceu aquela questão que começou com Porto Alegre em 87, depois houve a fusão entre Porto Alegre, Unidos Atlético Clube, né, e o Comércio Indústria Atlético Clube. Em 89 tinha a disputa do Módulo Azul, hoje se chama de Série B no Campeonato Brasileiro. O Módulo Azul já em 89, o Itaperuna fez uma campanha espetacular, pouco não subiu, chegou na 5ª colocação, repetiu o fato em 1990. Ou seja, nós tivemos aqui vários clubes de outros estados, né? Desportiva de Vitória, no Espírito Santo, Vitória da Bahia, o Taguatinga, lá Distrito Federal, Brasília, o Sport Recife, o grande nome, na verdade, na época, acabou subindo para a primeira divisão de Pernambuco, a Juventus São Paulo, inclusive eu tinha um jogo lá na rua Javari, o 13 da Paraíba, e teve mais 2 ou 3 estados aí que eu não me recordo. Nós vivemos aqui, não só em relação ao Itaperuna, que a gente tinha também campeonatos da Liga Itaperuna de Desportos, na década de 70, 80, né? Aqui mesmo em Itaperuna tinha campeonato de bairros com 20 clubes, quer dizer, isso hoje não existe mais. E em relação à questão do profissional, é realmente a saudade muito grande que fica. Hoje eu tenho muita dificuldade em relação até passar ali para dar uma olhada no estádio de Fetancur, pelo que eu vivi ali trabalhando, né? Então é uma questão realmente muito delicada nesse sentido. Foi no campo da saúde em que muito houve evolução. Com elevado número de universidades aparecendo, o setor passou por significativa transformação e com o surgimento de bons profissionais só crescendo. São variados os campos em que nossa medicina se destaca: oncologia, pediatria, cardiologia, geriatria e outros mais. A oftalmologia, a urologia e a otorrino também abarca, sem deixar de ser especial em meio a todas as demais. É muito forte em Itaperuna essa vertente. Em toda a região tem servido de referência, deixando quem nos procura bem consciente de que nosso setor médico é de pura competência. Vimos conhecidos espaços de saúde sendo fechados. Vimos um outro tanto chegando ou reabrindo. Ambulatórios em quantidade sendo montados e atendimento a preços populares surgindo. Quando na região muitas UPAs foram desativadas, a nossa se manteve de pé, em pleno funcionamento, com presteza e atenção sendo dispensadas àqueles que na dor buscavam atendimento. Agora, preciso parar para um destaque especial, falando daquele que grande orgulho nos traz, o São José do Avaí, nosso fabuloso hospital, respeitado em muitos lugares por tudo aquilo que faz. A história aqui de Itaperuna começa com o meu avô, Raul Travassos, que ele chegou aqui nos idos lá de 1920, que ele casou em Campos, que ele nasceu em Belém do Pará, foi estudar em Portugal, depois veio acabar a faculdade aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, veio trabalhar em Campos, onde ele casou com a minha avó, Edith Travassos. E aí o pessoal de Itaperuna, os moradores de Itaperuna, fizeram um abaixo-assinado para ele vir morar em Itaperuna. Então ele veio morar em Itaperuna, e Itaperuna não tinha nada, aqui não tinha nada. E aí, através de um movimento dele, mais vários cidadãos aqui de Itaperuna, que eles fundaram o antigo Hospital São José do Avaí, que ficava em frente à casa dele. Fundaram aquele hospital. Imagine vocês que, antigamente, nessa época, a gente nem pode imaginar como que funcionava a medicina aqui em Itaperuna.
não tinha anestesista aqui em Itaperuna. Tinha que vir um anestesista de fora quando tinha alguma cirurgia. A medicina aqui, nessa época, funcionava mais na clínica médica, era o antigo médico de família e obstetrícia para fazer um parto. Cesariana não tinha, porque não tinha anestesista. Quando tinha alguma cirurgia, ou vinha esse anestesista de fora, ou o paciente tinha que se mover para outra cidade, Campos, que era maior, que tinha mais recursos naquela época. Depois veio o doutor Edberto, que funcionava como anestesista, que foi um grande médico também. Mas depois o doutor Edberto começou a não dar mais anestesia e tinha um dono de farmácia aqui, chamado Clarismundo. E imaginem vocês, o cara não era médico, não era dono, não era farmacêutico, ele tinha uma farmácia. Ali onde é hoje o Cine Santa Luzia, que ele tinha uma farmácia ali. Ele que dava anestesia nos pacientes aqui em Itaperuna. Tinha o doutor Estuécio, veio o doutor Munir, tinha o doutor Edberto, e mais ninguém. Eram poucos médicos aqui em Itaperuna. E começou a chegar. Meu pai, veio a família Carpe, doutor Edno Carpe, doutor Alberto Carpe. E aí a medicina aqui em Itaperuna começou a evoluir. Então a gente tem a história de Itaperuna com duas condições. Com a chegada do meu avô, que era um tipo de medicina clínica, e depois com a chegada do doutor Renan Tinoco. E aí Itaperuna já tinha alguns hospitais pequenos. Tinha o antigo São José do Havaí, tinha da Casa de Saúde Santa Terezinha, que o doutor Alaí fundou, tinha a Clínica São Camilo, que era do doutor Edberto, mas era um outro nome, que eu não estou lembrado o nome agora. E tinha onde é o hospital São José do Havaí hoje, era o antigo Hospital Regional Miguel Couto, que não era um hospital grande, não. Era um hospital igual aos outros. E aí a medicina mudou quando transformaram aquele antigo Hospital Regional Miguel Couto no atual Hospital São José do Havaí. Fechou o antigo Hospital São José do Havaí e passou para lá. O Regional Miguel Couto acabou e começou a história forte da medicina ali, nesse Hospital São José do Havaí. Quando assumiu a direção ali doutor Renan Tinoco e doutor Pedro Anderson, que era um crânio na administração hospitalar. Hoje a gente vê esse polo médico que existe em Itaperuna, duas faculdades de medicina aqui em Itaperuna, um hospital que é famoso no Brasil inteiro, um corpo clínico sensacional. Hoje o hospital tem tudo lá, tem todas as especialidades. Antigamente Itaperuna tinha 15 médicos ao todo, hoje o hospital tem mais de 300 médicos. Não dá para a gente comparar a medicina atual, que tem todos os recursos aqui em Itaperuna, todos eu posso falar isso, que eu tenho filho, eu estou na terceira geração de medicina aqui em Itaperuna. Meu avô foi a primeira geração, Raul Travasso, meu pai foi a segunda, Everardo Travasso, eu sou a terceira geração da família Afonso Travasso, e tem 2 filhos médicos, Cássio Travasso e o Felipe Travasso. O Cássio
é médico aqui, é cardiologista esportivo aqui em Itaperuna, no hospital, e tem o Felipe, que trabalha lá em São Paulo, é médico do INCOR, médico aprovado do INCOR, e trabalha. INCOR é o Instituto de Coração da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, um dos hospitais mais famosos, referência mundial em cardiologia. E eu converso com ele sempre e posso falar tranquilamente. Itaperuna bate pau com esses hospitais lá de São Paulo, o INCOR, o Einstein, Sírio, 4 de Julho, tá? Itaperuna bate pau a pau com esses hospitais. A Igreja Matriz São José do Havaí é preciosidade, ponto atraente para a população e visitantes. Agrada a pessoas de diversas faixas de idade, em clima de amor e fé contagiantes. Atraente também é nosso Muriaé tão vasto, quebrado por belas cachoeiras em seu trajeto. Vai cortando cidades, montes e verdes pastos, base para a realização de empolgantes projetos. São as águas medicinais de Nossa Raposo e também sua conceituada rede de hotéis que torna esse distrito por demais valoroso, atraindo muitos apreciadores e fiéis. Sua festa de carros de bois já é tradição. Acolhe pessoas de pontos os mais diferentes. Apresenta uma animada programação, capaz de agradar aos gostos mais exigentes. Também precisamos destacar valorizando as nossas fazendas tão charmosas e belas, que seguem nossa tradição preservando e ocupando espaços em preciosas telas. São muitas as riquezas aqui encontradas, tantas que o próprio Deus nos doou. Outras foram por homens implantadas, como nosso precioso Cristo Redentor. Lá do alto, de braços abertos, nos abençoa, faz com que nos sintamos protegidos. E para os visitantes também soa que são por ele carinhosamente acolhidos. Lembrando que no passado nós já tivemos muita ligação turismo, cultura, né? Caminhava de mãos dadas, onde tivemos festivais, encontro de folia, encontro de banda de música, carnaval, né? E hoje não temos mais. Talvez pela dificuldade, a coisa foi modernizando e a gente tem que pensar em outras coisas de melhoria para o nosso município. Então, o que a gente tem no projeto, já revitalizamos o Portal de Raposo, né? Está também para revitalizar o portal aqui de Itaperuna, né? E temos projetos para revitalização do Cristo Redentor e também futuramente para a Praça de Itaperuna, uma coisa que é um sonho, né? É difícil fazer, já tentaram outras vezes, mas eu acho que agora a gente vai conseguir. Mas isso é coisa para frente. E quanto ao turismo, a gente está empenhado nessas festas que nós já fizemos 10 de maio, a festa de Raposo, carro de bois, uma festa tradicional, em seguida veio o passeio de carros antigos, né? E agora, futuramente, nós temos no final de julho, a gente dando apoio, né? Que isso aí é uma outra secretaria que faz. É o Festival de Inverno, né? Onde terá atrações boas, inclusive o rock, né? Eu não sei se vai ser fácil trazer o inverno para Itaperuna, né? Mas o festival vai acontecer. E essas festas das localidades, né? Do distrito, como Itajara, Retiro, Boa Ventura. E são as coisas, os projetos que nós temos aqui para realizar em Itaperuna com turismo. E de mãos dadas com a cultura, né? Porque não deixa de ser uma cultura do nosso município. Hoje, conseguimos preservar traços da agropecuária, ainda que a economia apresente transformações, seja na grande variedade de prestação de serviços, seja no avançar constante da indústria das confecções. A variedade nas atividades comerciais aumentou, surgiram inúmeros novos estabelecimentos, traços marcantes de que a cidade se agigantou e de que a economia teve grande crescimento.
Novos bancos vieram para se estabelecer e o crédito passou por razoável ampliação. Supermercados e atacadões entraram para concorrer, dando oportunidade de mais escolhas à população. Eu tenho assistido à evolução do mercado da nossa cidade e também da nossa região. Nós tínhamos somente lojas locais, lojas que nós conhecíamos os seus donos e sabíamos com quem falar. Hoje nós temos lojas de redes nacionais e muitas de redes nacionais que operam no município. Mudou-se, portanto, a economia da cidade. Nós temos também uma forte influência de serviços, né? Nós temos a área de educação e a área de saúde, que é muito forte no nosso município e também em nossa região. Nós, antigamente ou anteriormente, éramos um município da agroindústria ou da agropecuária, que nos caracterizava fortemente. Mas essa característica continua, ela permanece, mas ela perdeu um pouco da sua força em função dos serviços, produtos e comércio que ficou fortemente. E hoje nós temos lojas de rede que são daqui do município, que estão atingindo outras regiões do estado e também do noroeste do estado do Rio de Janeiro. O comércio da nossa região continua forte, continua importante. Ele mudou um pouco da sua característica porque nós temos a indústria de confecção que faz um comércio local. Nós tínhamos somente as lojas que comprávamos de fora e vendíamos aqui. Agora nós produzimos aqui e vendemos aqui. O foco e o centro comercial também mudou. O grande centro de comércio de Itaperuna era a Rua Assis Ribeiro e a Avenida Cardoso Moreira. A Rua Assis Ribeiro ainda tem uma importância, a Avenida Cardoso Moreira também tem uma importância, mas nós temos o bairro Cidade Nova hoje, com a Rua José Rafael Vieira, nós temos um grande centro comercial lá em cima, perto da rotatória da Fiat. Então, o comércio nosso continua expandindo, continua evoluindo. O comércio de automóveis aqui é muito forte. O comércio de roupas aqui é muito forte. E as grandes redes de loja estão aqui, o que faz nos atrair os munícipes vizinhos para comprarem conosco. Vou encerrando agora essa exposição, sabendo que ainda existe muito a declarar, deixando um pouco para outra ocasião. Situações e coisas importantes a destacar. Leis como a do Paulo Gustavo, criada, nos inspiram e dão oportunidade de falar de forma clara e diferenciada da vida e feitos de toda a comunidade. Quero um pouco mais tempo ter para me dedicar a outras observações e poder situações marcantes viver para repassar a outras gerações. Relatei aqui neste precioso espaço momentos de minhas lutas e vitórias, de tudo que vi e vivi, uso, faço, para continuar reeditando histórias.